Senador Armando, eu estava atentamente ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência e acho que é importante, usando os recursos que nós temos, a TV Senado, a Rádio Senado, a tribuna da Casa, falarmos um pouco desse país que a gente não quer e falarmos também um pouco do país que nós queremos, que o povo brasileiro quer e merece. Eu, quando fiz a intervenção, eu falava de saldo de balança comercial, que significa o Brasil está produzindo mais, está buscando disputar o mundo. E os números que Vossa Excelência trouxe são extraordinários, porque mostra o caminho que nós temos que percorrer nessa área. E quando a gente traduz e diz, olha, o que é que o senador Armando estava falando? Ele estava falando que nós podemos ter muito mais atividades produtivas, mais emprego e renda, ganharmos mais recursos, mais dinheiro para o nosso país, crescendo 3 ou 4 vezes as exportações, que é o que os números, os indicadores permitem analisar. E quando eu faço essa referência, é porque isso tem que ser estratégia de país. Tem que ser uma estratégia. A minha região amazônica é tida no Brasil hoje como um problema, senador Armando. 20% da biodiversidade do planeta. Eu agora vou fazer uma viagem, não nesse mês, no próximo, para a China. Pela primeira vez, claro, o Brasil está entrando agora na Organização Mundial do Ratã e Bambu. É uma organização ligada às Nações Unidas que tem sede na China. Então, veja, uma organização que trata de ratã e bambu, que na Ásia são consumidos, é quase uma commodity. E qual é o país que tem as maiores florestas de bambu do mundo? O Brasil. Qual é a participação nossa nesse mercado, nesse comércio? Zero. Nunca estudamos, ou pouco estudamos, e nunca trabalhamos como uma perspectiva de um bom negócio para o país, aliás, um grande negócio. O Acre tem experiências, estamos tentando trabalhar na Fundação de Tecnologia, mas eu lutei muito, 3 anos, para que o Brasil fosse signatário desse acordo. Agora, em novembro, vai ter a solenidade da entrada do Brasil, que é um sonho para os chineses. Um dos países que tem as maiores áreas de floresta de bambu está fora da organização que trata do comércio desse. Eu poderia citar um mundo de outras coisas. Qual é a indústria que mais cresce no mundo? Turismo, cosméticos e fármacos. Essas são, tirando as áreas de tecnologia, são as indústrias, são as atividades que crescem assustadoramente, independente de crise de país. O Brasil está inserido nas 3. No turismo, nós temos nada. Na parte de cosmético, nós temos tudo, porque, quer dizer, nós não temos participação nenhuma, mas no turismo, imagine esse país, com 8.000 quilômetros de litoral, com a Amazônia, com o Centro-Oeste, com o Cerrado, com o Nordeste, com o Sul, com o clima. Nós somos a base, o berço do turismo. Não temos atividade econômica, é insignificante, por 1000 razões, porque o Brasil nunca pensou em ter, por isso que não tem. Na área de fármacos e cosméticos, há uma relação de dependência da biodiversidade, da natureza. Nós aprovamos, eu fui relator, a Lei de Ciência e Tecnologia e a Lei de Acesso à Biodiversidade. Fui relator das duas, instrumentos poderosíssimos. Recentemente, fui na L'Oréal, no mais importante laboratório de cosmético da América do Sul, a L'Oréal, no Rio de Janeiro. E falando agora, tem uma lei, vocês não vão ser tratados como biopirata, pretendo procurar a Natura, para que a gente possa usar a Amazônia como ativo econômico. Que ninguém tem um ativo econômico, uma vantagem comparativa como nós temos. Mas tudo isso mostra as possibilidades que esse país tem de crescimento, de comércio, de crescimento da indústria, de estar inserido nesse mundo contemporâneo tão desafiador, que vai desaparecer muitas atividades econômicas, muitas profissões e vai empoderar outras. Por que eu estou falando isso? Para que a gente possa vencer esse período de dificuldade, olhando para frente, tentando ver como a gente faz para ajudar o país a se erguer, se levantar. Veio recentemente agora, eu fui fazer uma palestra em São Paulo, mas eu queria ter assistido o presidente Obama.
ele fez uma fala apropriada para o nosso país. Ele estava falando de tolerância, de intolerância, de ouvir a pessoa que a gente nem gosta, que às vezes a gente nem acredita, mas temos que ouvir. É um outro, igual a gente falando. Nós parece que resolvemos ir na contramão, e na contramão vai abarroar, vai bater, vai destruir, vai ter danos. E eu queria, então, no dia que sai a indicação do Nobel de Economia, que é o senhor, acaba de ser escolhido, o senhor Richard, da Universidade de Chicago, ele traz um repensar. Ele traz um repensar para todos nós, porque ele fala de economia comportamental. Quando a gente acha que a economia é número, um paga, o outro compra, um vende, um empresta, o outro lucra, o juro, a outra aposta na bolsa. Ele fala de pessoas, que nós temos que nos preocupar com o outro. Agora, como é que nós vamos viver isso com os bancos agindo do jeito que agem? Com a ganância que agem? Ampliando fortemente os seus lucros, e ganham muito mais quando a crise é maior. Quer dizer, quando tiver gente se desempregando, quando tiver gente sofrendo, os bancos ganham mais. E uma concentração bancária que nenhum país do mundo acho que tem, igual nós temos no Brasil. Acho que não tem, nenhum país do mundo. É incrível, é toda hora querendo copiar os Estados Unidos, mas a gente tem coisa que a gente não faz igual a eles. Quantos bancos tem nos Estados Unidos? Na Europa? E quantos tem no Brasil? Então, nós não vamos a lugar nenhum por esse caminho da ganância, da exploração do outro, sem pensar que tem um provérbio africano que fala quem quer ir longe vai com muitos. Quem quer ir perto vai sozinho. Então, sozinho a gente vai perto, a gente não vai longe. Para ir longe tem que ir com muitos, tem que ter trabalho, tem que ter dificuldade, tem que ter convivência com o outro. E o presidente Obama trouxe um pouco disso para nós. Ele falava um pouco disso. Eu acho que é o que o Brasil está precisando. Eu não sei, certamente boa coisa não vai dar. Com esse justiçamento que a gente vive, um reitor ter que se suicidar por conta da maneira como foi tratado, de não poder falar com um padre, de não poder falar com um advogado, de injustamente ser colocado nu dentro de uma cela com outros, com criminosos, sem ser criminoso. Não, mas foi a polícia que mandou, foi o ministério desse que mandou, foi o juiz que mandou. Nós estamos assim, primeiro a gente condena, destrói as pessoas, depois a gente vai ver se elas têm alguma culpa. Esse é um caminho da insensatez, que não tem nada de civilizado. E eu fico triste de ver meu país vivendo isso. A intolerância, o preconceito, o ódio presente em tudo. Então, fiz esses comentários, porque tinha feito a parte a Vossa Excelência, mas eu vim à tribuna para fazer um registro. Queria aqui dizer duas coisas. Agradecer ao povo de Sena Madureira, que nos recebeu numa plenária nesse final de semana. Nós fizemos a última plenária da Frente Popular para ouvir e discutir os pré-candidatos ao governo, o nome da vice-governadora Nazaré, do líder da Assembleia, líder do governo na Assembleia, Daniel Zen, do secretário de Segurança, Emilson Faria, e do Marcos Alexandre, prefeito de Rio Branco. São os 4 nomes que nós temos, da Frente Popular do Acre. Estamos fazendo algo muito bonito, que é sem briga, sem confusão, plenárias coletivas, discutindo, e já agora, no mês de outubro, com o governador Tião Viana nos ajudando no processo, nesse processo, nós temos a definição dos pré-candidatos ao governo, a vice-governador e ao Senado, que eu tenho uma honra, junto com o Ney Amorim, de ver meu nome colocado. Porque nesses tempos de tanta insensatez, tem que ter bom senso. E lá no Acre, a gente, com união, conseguimos fazer plenárias em todas as regionais do Estado. A última foi nesse fim de semana. Eu queria muito agradecer às lideranças de Sena Madureira, de Mané Urbano, de Santa Rosa, que nos acolheram, e eu tive o privilégio de participar. E uma outra questão, também muito rapidamente, queria agradecer ao senhor Walter Casimiro, diretor-geral do DENIT. Veja que eu não tenho nenhum problema de fazer isso. Ele faz parte agora do Estado brasileiro, de um órgão, é um técnico. E esse final de semana eu não pude participar, porque eu estava em São Paulo. Em Brasileia foi assinado o contrato
para se iniciar as obras do anel viário em Brasileia e Epitaciolândia, na BR-317, que é o que nós chamamos de Estrada do Pacífico. Com isso, nós vamos ter uma obra fundamental naqueles dois municípios, inclusive a terra do meu pai, uma luta do governador Tião Viana de muito tempo, é bom que se diga. Nós estamos trabalhando essa matéria ainda desde o governo do presidente Lula, depois da presidente Dilma, e foi a partir de uma emenda coletiva impositiva de bancada que nós conseguimos os recursos. Então, os recursos foram garantidos, a ordem de serviço, o projeto agora foi lançado. Eu queria cumprimentar também o Tiago, o engenheiro Tiago Caetano, que é o responsável, o representante do DENIT no Acre. Eu faço aqui esse registro, e agradecer a direção do DENIT, porque eu cobro muito, vou seguir cobrando melhorias na estrada. Agora mesmo, de Sena Madureira para Rio Branco, as obras estão muito devagar, tem um trecho que é do Exército, está muito devagar, tivemos até... Toda hora tem problema de carro com risco de acidente grave, pneu, danos nos carros por conta da buraqueira na BR-364 e 317. A BR-364 também precisamos ter o melhor aproveitamento do período ainda entre uma chuva e outra, porque agora começou o período chuvoso no Acre, para que a gente não tenha interdição dela. Essa BR-364, que é tão fundamental para a integração do Acre, não adianta algum político espertalhão querer se apropriar disso. Ela foi feita, todas as pontes, com muito trabalho. Eu trabalhei 8 anos nela e não abro mão de seguir lutando por ela, trabalhando intensamente, para que a manutenção dela aconteça. Aí vem gente dizer que o dinheiro foi mal gasto. Eu falo, a BR-364 não funcionava muito bem até 3 anos atrás? Por que ela não está funcionando agora? Porque pararam de fazer manutenção, pararam de investir. Ela era muito melhor, ou não era? Há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, do que agora. Isso explica que o dinheiro que nós aplicamos foi um dinheiro necessário. E eu posso afirmar que foi também aplicado de maneira correta. Agora, numa região que não tem pedra, numa região que o solo é muito ruim, como é de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, não tem dinheiro que chegue e tem que ter sempre manutenção e investimentos. Mas eu, além de cobrar isso, eu quero aqui fazer esse registro, encerrar essa minha fala, agradecendo o DENIT, o Ministério do Transporte, por ter possibilitado a operacionalização dessa emenda parlamentar. E digo, a nossa bancada se uniu, eu sou parte, e digo ao povo de Assis Brasil, de Brasileia, de Epitaciolândia, graças ao trabalho do governador Tião Viana, ainda lá atrás com a presidente Dilma, a união da bancada federal, a cobrança dos prefeitos, está aí a prefeita Fernanda, que eu quero cumprimentar a prefeita de Brasileia pelo trabalho que está fazendo, o Tião Flores também, o prefeito de Epitaciolândia, mas a Fernanda foi a anfitriã. Parabenizar a Fernanda por tudo que você está fazendo, pelo trabalho, e aqui deixar registrado meus agradecimentos ao doutor Walter Casimiro, diretor-geral do DENIT, ao Tiago Caetano, que é o responsável pelo DENIT no Acre. Independente de qualquer coisa, eu expliquei para ele que não podia ir, nós todos temos que estar unidos nas boas causas, nas causas que são de interesse de todo o povo do meu Estado. Essa luta por uma BR-364, a BR-317, sem buracos, com boa manutenção, bem sinalizada, tem que ser uma luta de todos. E esse anel viário em Brasileia, Epitaciolândia, é algo esperado há muito tempo, por isso que eu faço questão de registrar aqui no plenário do Senado Federal. Muito obrigado, senhor presidente.